Abram as suas Bíblias a Romanos capítulo 4. Hoje nós vamos voltar ao nosso estudo deste grande livro que Deus nos deu. Um grande livro porque é a revelação do Senhor, especialmente tratando do que é o Evangelho. Uns 500 anos atrás, houve o que é conhecido como a Reforma. Da Reforma saiu o que é chamado as 5 solas. Sola sendo somente no latim. Então, são sola fé, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a glória de Deus. Na verdade, no capítulo 4 de Romanos, que nós vamos tratar hoje, aparece realmente todas estas coisas, mas nós vamos especialmente estar olhando a questão hoje da fé, somente a fé. Eu lhe perguntaria, já aconteceu alguma vez em que alguém não confiou em você e você ficou ofendido porque a pessoa não confiou em você? Nós vamos elaborar mais sobre esta questão de confiança hoje. Mas antes disto, vamos então ler a Santa Palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Vamos ficar em pé para a leitura do texto bíblico e então vamos pular dentro e examinar a palavra. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também ainda nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anule-se a fé
e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. E dos solas, né? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Senhor, esta é a tua palavra que nós acabamos de ler. Faz-nos não somente compreender aquilo que tu tens deixado escrito para a nossa edificação aqui, mas que esta palavra venha afetar as nossas vidas e transformá-las. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentarem. Nos capítulos 1, 2 e 3, então, Paulo tem estabelecido que todo ser humano descendente de Adão é pecador. Pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser o índio lá no Amazonas, pode ser o homem mais culto e até religioso que seja, mas todos têm quebrado a lei de Deus. O pecado é desobedecer a Deus. O pecado muitas vezes afeta os nossos relacionamentos com outras pessoas, sim. Mas o pecado, sobretudo, é como Davi disse em Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Isto é, Davi tinha cometido, humanamente falando, grande pecado contra o seu próximo. Porém, mesmo que tenha cometido grande pecado contra o próximo, ele diz, é como nada comparado com a ofensa que é contra o Senhor. E tem, então, depois de estabelecido a questão do pecado, ele tem, a partir do versículo 21 do capítulo 3, dito, mas Deus fez algo para o pecador. Isto é o Evangelho, isto é as boas novas, é que o homem pode ser justificado pela fé em Cristo, por causa daquilo que Cristo fez nos versículos 25 e 26, morrendo na cruz.
A dívida, então, que nós devíamos ao Senhor foi pago no nosso lugar. Agora, no capítulo 4, Paulo vai estabelecer que esta questão de justificação pela fé não é coisa nova. Lá no Velho Testamento, ele vai de lá chamar Abraão e Davi para mostrar que eles também foram justificados pela fé. Ele começa então primeiramente com Abraão, e Abraão é o principal. Aliás, grande parte do capítulo está tratando dele. A Davi está nos versículos 6 a 8. Paulo imaginando então que alguém possa dizer, mas Abraão, ele era judeu, ele era circuncidado, ele recebeu a justificação, mas quanto aos gentios? E ele vai nos dizer então as coisas importantes quanto a Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão não foi escolhido por qualquer coisa que a Bíblia diz. Por exemplo, Abraão era um homem bom, por isso Deus chamou ele e prometeu uma terra a ele. Não teve nada disto. De fato, em Josué, capítulo 24, versículo 2, diz o servo do Senhor, Josué: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviam a outros deuses. O pai dele era um idólatra. Aqui não diz se ele depois foi convertido e passou a ser um servo do Senhor. Não sei quanto a isto. Mas Deus escolhe salvar Abraão, chama ele, não por obras. A salvação, em outras palavras, Paulo está dizendo, nunca foi por obras. Se fosse por obras, como ele diz aí, ele teria de que se gloriar. Mas é bom que nós lembremos que já no começo do livro, Paulo tem dito que o problema do ser humano é o quê? É indesculpável porque não foram gratos a Deus e a ingratidão e nem o glorificaram como Deus, não trataram ele como Deus. O homem que pensa que é por meio das suas próprias boas obras que ele vai ser salvo, ele teria de que se gloriar. E isto então rouba do Senhor aquilo que só pertence a Ele. 1 Coríntios 4, versículos 6 e 7, dizem: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Você pode me mostrar uma coisa que você tem, que você não recebeu? E se o recebeste, Paulo continua perguntando, por que te vanglorias como se o tiveras, se o não tiveras recebido? Nós então tendemos a nos gloriar, contrário à razão pela qual Deus nos criou. Ele nos criou para glorificar a Ele. E se nós pensamos
que nós fazemos alguma coisa para merecer de Deus a salvação, nós roubamos a glória dele. A própria cruz é uma prova de que obra nenhuma nossa poderia nos salvar. É importante que a gente diga isto às pessoas que evangelizamos. Se guardar os sábados, se circuncidado, nos nossos dias ser batizados, frequentar a igreja, ler a Bíblia, se qualquer dessas coisas, mesmo boas, que Deus incentivou, se qualquer delas salvasse, Cristo não precisaria ter morrido. É dizer que ele morreu em vão, se pensarmos que algo que nós fazemos pode nos alcançar a salvação. Então, o orgulho, o se gloriar naquilo que nós fazemos, é roubar de Deus aquilo que ele pertence, a glória. Agora, a partir do versículo 3, Paulo vai chamar-nos a atenção a uma palavra que não sei exatamente por que os tradutores fizeram isto, mas tem várias palavras que usam neste capítulo para traduzir uma palavra grega que é logizomai, mas porque usam sinônimos, a gente pode facilmente perder a importância dessa repetição. Então, deixa eu chamar a atenção a elas. Não, devo primeiramente explicar. Essa palavra que no versículo 3 nós encontramos, pois, que diz a Escritura, e nota bem, Paulo ama a Escritura. Ele não despreza o Velho Testamento. Ele não diz, isso aí é antigo, é velho, o que é velho a gente joga fora. Não, ele usa o Velho Testamento para estabelecer aquilo que ele quer dizer. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra que eu quero que vejamos, então, aqui no versículo 3, é imputado por justiça. Isto é, a palavra poderia ser traduzida creditada, ou colocado um crédito na conta. Você que tem uma conta bancária, outra pessoa pode colocar dinheiro ao seu crédito na sua conta? E creio que, pelo menos a maioria de vocês gostariam disto, não é? No nosso caso, o que é colocado como crédito na nossa conta? Justiça. Mas no nosso caso, não é nem um caso de a conta está zerada. A nossa conta está cheia originalmente de injustiça, de pecados, de ofensas contra o Senhor. E aí é creditado ou colocado em nossa conta a justiça de Jesus Cristo, aquele que nunca pecou. Agora deixa eu só ver, chamar a sua atenção a repetido uso que Paulo faz dessa palavra no versículo 4. Ora, o que trabalho, o salário não é considerado, tá? Aí é a palavra imputado, mas na atualizada é considerado. No versículo 5, a sua fé lhe é atribuída. Mesma palavra, de novo, no grego, logizomai. No 6, a quem Deus atribui justiça. Mesma palavra. No 8,
a quem o Senhor jamais imputará pecado. 9. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. E logo a seguir no 10, como pois lhe foi atribuída. E no 11, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E aí salta um bocado de versículos, mas ainda tem lá no final do capítulo, no versículo 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. 23, não somente por causa dele, isto é, Abraão, está escrito que ele foi levado em conta. Levado em conta é a mesma palavra no original. E ainda no versículo 24, a nós igualmente nos será imputado. Então, esta coisa de colocar um crédito de justiça na conta de alguém, eu espero que com isto você viu a importância disto. É muito enfatizado por Paulo aqui. Voltando então para o versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui ele cita então Gênesis capítulo 15, versículo 6, onde Deus tem falado com Abraão, dizendo que ele vai ter uma grande descendência e ele não tem nenhum filho. Se já tivesse pelo menos um filho, aí humanamente estaria vendo alguma coisa para dizer, pois bem, vai ter que ser desse aqui, mas até agora ele não tem nenhum filho. Mas Abraão creu no Senhor. Passando para o versículo 4, ora o que trabalha, o salário não é considerado como favor. Você trabalha para alguém, quando ele te paga, é um favor que ele lhe faz? Não. Já é assim, como diz, dívida. Mas aí, quanto a nós, a questão é que nós temos trabalhado para o Senhor e agora Ele vai nos pagar com a salvação aquilo que Ele nos deve? Absolutamente não. Do contrário, nós temos vivido para a nossa glória, nós temos vivido egoístas para nós mesmos. Nós devemos amor a Ele constantemente e não fizemos isso. Nós vivemos a amar a nós mesmos. E por isso Paulo continua no versículo 5, mas ao que não trabalha. Aliás, isso não está promovendo a preguiça aqui. Não vamos construir a nossa doutrina de trabalho em cima deste versículo aqui. Deus diz também, quem não quer trabalhar também não coma. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. O ímpio somos nós, por natureza. A sua fé lhe é atribuída como justiça. O creu do versículo 3 e aqui a fé no versículo 5, os dois são sinônimos. É a mesma coisa. E Paulo então continua no versículo 6 dizendo e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui ou imputa justiça independentemente das obras. Davi pecou. De fato,
A Bíblia não esconde o seu pecado. São pecados graves. Tomou a mulher do seu próximo, adulterou com ela, depois manda matar o marido. Aos nossos olhos, grandes ofensas, e grandes ofensas contra o Senhor. Mas Davi fala no Salmo 32, estas palavras que Paulo cita aqui nos versículos 7 e 8, de novo fazendo uso das Escrituras. Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ele passou por um tempo arrasado pelo peso do seu pecado, derrotado mesmo. Mas aí ele diz: eu passei a ser feliz quando eu confessei o meu pecado, quando o Senhor disse: estás perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nota bem, o texto não diz felizes os que nunca pecaram, não é? Se dissesse felizes os que nunca pecaram, você poderia ser feliz? Não. Isto Paulo está falando para dizer como é, então, como é que o homem pode ter esta felicidade. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos. Abraão, Davi, foram circuncidados? Foram judeus? Sim. E Paulo aqui está escrevendo a uma igreja que inclui judeus sim, mas inclui também muitos gentios. A igreja está em Roma. E por isso ele faz essa pergunta: vem, pois, esta bem-aventurança, essa felicidade exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão, um homem judeu, um homem que foi circuncidado. Paulo então responde isto e a resposta dele deve ser instrutivo para nós quanto à questão de entender que até a sequência de eventos tem sua significância. Nota bem, Paulo pergunta como, pois, lhe foi atribuída, ou especialmente o que ele vai destacar aqui seria quando foi atribuído esta justiça, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso. A declaração em Gênesis 15:6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, isso ocorreu antes ou depois da circuncisão. É isto que Paulo está tratando aqui, e ele responde então, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Deus não tinha mandado ele ser circuncidado antes desta declaração que ele creu, e a ele foi imputado justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Embora não circuncidados, os gentios, até onde eu sei, todos nós aqui somos gentios. Eu não sei se tem algum
de descendência judia aqui. Paulo está declarando então que o plano de Deus foi salvar os que creem, mesmo que não sejam circuncidados, a fim de que eles fossem imputada a justiça. E pai da circuncisão, pai dos incircuncisos que creem, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O importante, Paulo está dizendo aqui, não é um ato como a circuncisão, algo que um ser humano faz. O importante é a fé dele. É confiar no Senhor para a justificação. Continuando, então, ele diz no versículo 13: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, aqueles que trabalham, que se esforçam para ganhar a salvação do Senhor, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei, ele diz, suscita a ira de Deus. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Isto é, Paulo diz, a lei foi dada para nos fazermos ser conscientes. Eu não cumpri isto. Se dependesse da minha obediência às Escrituras, eu nunca alcançaria o favor de Deus. Deus me deu a sua lei a fim de que eu compreenda o meu pecado e fuja a Cristo, o único que viveu uma vida perfeita e ainda morreu para pagar o meu débito. A vida perfeita dele, a justiça dele é atribuído, colocado em minha conta. Mas isto aos que creem. Paulo então vai elaborar mais sobre essa questão da fé de Abraão, e isto nos serve bem de instrução. Versículo 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Nota bem, eu disse que os fundamentos, os pontos principais da reforma foram só fé, só graça. Da nossa parte, não envolve nenhuma obra para ganhar ou merecer a salvação. É nós crermos na graça do Senhor. Não é uma recompensa por algo que nós fizemos. Se Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, como vários textos do Novo Testamento dizem, você estava lá para fazer parte desta escolha? Não. Foi sem merecimento nosso, foi pela graça dEle, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Pai no sentido de que ele é nosso grande exemplo de fé. Vários exemplos podiam ser mostrados quanto à fé de Abraão. De fato, se você pensar em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé,
Qual é a pessoa mais destacada aí quanto à fé? Abraão. Várias outras pessoas têm um versículo. Ele e Sara têm vários versículos. Ele creu quando Deus disse: saia da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. E ele não sabia, ele não conhecia essa terra. Algumas vezes Deus prometeu uma grande descendência a ele. Ele creu nisto. Deus disse a ele: vai e sacrifica o teu filho no monte. E Abraão nessa hora disse: Senhor, você prometeu que deste filho você faria uma grande nação. Como é que você pede que eu mate ele? Não. A Bíblia diz que ele creu que se Deus prometeu que daquele filho viria uma grande descendência, se Deus está pedindo que eu mate ele, é porque ele vai ressuscitá-lo. Por quê? Porque Deus falha no que promete? Não pode. A gente olhando a situação só aqui da terra, muitas vezes nós vamos dizer: não pode acontecer. E Paulo então mostra um exemplo disto. No versículo 18. Desculpe, ainda antes de passar para o 18, eu encontrei no final do 17, e só uma coisinha aqui quanto à sua leitura bíblica. Eu amo observar essas frases que vêm depois do nome de Deus. Deus, no final dos 17, o Deus que, duas coisas: vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que Deus? Você vivifica os mortos? Você simplesmente fala e aparece tudo que você queria? Não, nós não somos Deus. Mas é nesse Deus que Abraão crê. E aí, vejamos os versículos 18 a 21. Essa parte é onde nós queremos concentrar algum do nosso tempo aqui. Diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Tá? O pensamento chave aqui é: Abraão creu. Tá? Sujeito e verbo, Abraão creu. Mas nota que ele acrescenta essa frase: esperando contra a esperança. Ele quer enfatizar que, humanamente falando, Abraão tinha razão de ter essa esperança de ter um filho? Não. Ele estava esperando algo, mesmo que humanamente falando, o que ele via com os olhos aqui não apoiaria isto. Creu para vir a ser pai de não somente muitos filhos, mas muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Isto é uma referência a Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas, se você puder, assim será a tua descendência. Muita coisa, hein? Alguns de vocês são casais aqui, e solteiros também, que não têm filho. E imagine pensar na promessa que Deus deu a Abraão: assim como as estrelas dos céus será a tua descendência.
E aí diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Primeiramente aqui, diz, sem enfraquecer na fé. Deixa eu só destacar aqui que a gente poderia ligeiramente pensar, teve um momento quando ele fracassou na fé, não é? E ele foi e possuiu uma mulher que não era a esposa dele, até por conselho da esposa dele, que honestamente eu não posso imaginar como ela deu esse conselho a ele, mas a Bíblia relata que foi. Mas aquele momento ali não foi o que caracterizou a vida dele. Houve um momento de fracasso, sim, quanto à fé, mas não foi uma coisa assim característica da sua vida. A Bíblia é real em termos de apresentar cada um dos seres humanos, inclusive com seus pecados, né? Mesmo o justificado, nós não somos perfeitos, nós não somos isentos de pecar, não. Mas Abraão, que é o pai de todos nós que cremos em Cristo, diz, sem enfraquecer na fé, aliás, devo acrescentar que realmente a cronologia ajuda um pouco aqui. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para ir à terra prometida e que faria dele uma grande nação, tá? Então passou mais 10 anos e foi o tempo que a fé fracassou. Aí, por um pouco de tempo, ele teve esse outro filho ilegítimo. Então, tinha passado algum tempo e não tinha nascido esse filho. E aí, depois disto, Deus o encorajou com promessas e a Bíblia diz que ele então se fortaleceu na fé. Embora, e é importante a gente pensar nisto, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Você entende a significância disto? Paulo está dizendo, olha, não é que Abraão tapou os olhos e fez de conta que não existia um problema. Ele viu aí na sua frente a impossibilidade humana de acontecer o que o Senhor prometeu. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. A menina começa a vida e não pode ter filhos. Vem o tempo mais tarde, quando ela pode se casar e ter filhos. E no plano de Deus, chega também o tempo mais tarde, quando ela também não pode mais ter filhos. E no caso de Sara, em que período ela estava? Ela estava nessa última. E no tempo, quando era para poder ter filho, não teve. Não é que aí fica mais fácil ter mais tarde? Humanamente fica mais difícil. E Paulo diz, Abraão não ignorou isto. Ele viu o problema
mas ele viu também outra coisa. Ele, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Eu quero voltar agora para onde eu comecei. Alguma vez você se sentiu ofendido porque alguém não confiou em você? E aí cabe-nos a perguntar, às vezes pessoas têm razão de não confiar noutra pessoa? Se alguém não conhece outra pessoa, tem razão de não confiar nela? Os comércios aí cheios de não vendo fiado é evidência do problema. Pessoas compram, prometendo pagar depois, não pagando, deixa a pessoa não querendo acreditar nas pessoas. Então, especialmente se alguém não nos conhece e não nos confia vender uma mercadoria no fiado, nós não deveríamos ficar achando que é mal aquela pessoa porque não confia na gente. Nem por a gente levar o nome de pastor. Muitos são os que se chamam de pastores e têm enganado a muitos no comércio. Mas aí, se a pessoa é conhecida, ainda pode ser caso de alguém não confiar nela. E neste caso, se a pessoa não se mostrou digno de confiança, se mexeu no que não era dele, se não cumpriu uma promessa, cria situação de desconfiança. E, no caso, nós deveríamos, nessa situação, ter a humildade de compreender porque a pessoa não nos estendeu essa confiança. Na verdade, na vida do servo do Senhor, não devia ser assim. Tá? Mas nós somos falhos e devemos ter a humildade de entender que nós não podemos exigir que outro confie na gente. Não é verdade? Confiança é assim com o cônjuge, não é? A gente não pode exigir confiança da esposa ou ela do marido. Confiança é algo que a gente ganha por meio da maneira que a gente se comporta. Por que estou falando sobre isto? Porque nós passamos do mesmo jeito que a gente não confia nas pessoas, a gente deixa de confiar no Senhor. Qual é o problema com isto? O problema é, Deus é o Deus que não pode mentir. E quando eu ou você, nós deixamos de confiar nele, o que nós estamos atribuindo a ele? Ser igual a outro ser humano, indigno de confiança. Quando Jesus diz, eu sou a verdade. Em João 17, a tua palavra é a verdade. Ele é o Deus que não pode mentir.
Ele é digno da nossa confiança, sempre. Ele nunca falha nas suas promessas. Sim, às vezes nós podemos entendê-las erroneamente. Às vezes a gente pode chamar para si uma promessa que não foi feita para nós. Mas nós precisamos compreender que nós o ofendemos muitíssimo quando nós deixamos de confiar nele. Abraão é nosso exemplo de confiar no Senhor. Foi 25 anos antes do filho prometido nascer. Humanamente falando, cada vez mais difícil. Mas ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Eu entendo que com isto Paulo está dizendo, Abraão pensou, o tempo está passando, está chegando mais perto de Deus cumprir a sua promessa. Não, o tempo está passando, o tempo de poder ter filho está passando, ou já passou, está cada vez mais impossível. Não foi assim que ele pensou. Mas veja a consequência dele crer. E isto é muito importante. O que diz no final do versículo 20? Dando o quê? Glória a Deus. Se lembra? Paulo disse no primeiro capítulo que nem o glorificaram como Deus. Este foi o pecado grande do ser humano, de não o glorificar como Deus. Confiar no Senhor é tratá-lo como Deus, como merecedor, que por ser verdadeiro é confiar no Senhor e não simplesmente viver pelas circunstâncias. Ele deu glória a Deus, estando plenamente ou completamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estamos vendo aí dois atributos de Deus: o poder dele e a verdade, o cumprir o que prometeu. Estes dois atributos, então, levaram Abraão a confiar no Senhor, a não tratar ele como ele já tem sido enganado por muitos outros seres humanos, tratar ele como ele merece. Isto o glorificou. Jesus prometeu em Mateus capítulo 6 e versículo 33, buscai, pode dizer comigo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, no contexto, são a comida, a água, a roupa, as necessidades bíblicas da vida. E aí, quando você adoece ou quando perde o emprego, aí de repente você vive do mesmo jeito que o restante do mundo, preocupado, ansioso. Deus é glorificado com isso? Não. Deus é glorificado quando no meio das dificuldades da vida, nós não enxergamos só as dificuldades. Nota que eu disse não só. Abraão viu as dificuldades? Viu.
mas ele viu também as promessas. Nós temos a promessa, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos? E na hora que vem uma coisa que contraria aquilo que a gente queria, nós continuamos dando evidência que nós cremos isto, ou a gente, como o resto do mundo, a gente não glorifica a Deus, porque não crê nele. Paulo termina então dizendo, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, e agora vem para você e eu, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, como a Abraão, nos será imputado a saber a nós quem? Nós que cremos naquele que, e está aqui mais uma daquelas expressões, né? Aquele é Deus que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você é um que tem crido no Senhor para a sua justificação, ou ainda está trabalhando atrás de merecer? Nunca poderás fazer isto. A morte de Cristo é a prova disto, a prova dada por Deus disto. Mas nós não somos chamados a crer nele somente quanto à justificação. É o andar diário. Ele é digno disto em todas as dificuldades que enfrentamos. Obrigado, ó Pai, então, por mais este capítulo precioso da Tua Palavra. Aplique-a às nossas vidas. Tendo alguém aqui que ainda não tem arrependido do seu pecado, que não tem crido unicamente em Cristo e na suficiência dele para salvá-lo, que hoje seja o dia da sua salvação e que possa confessar a Jesus como Senhor. E nós, os salvos, também, Senhor. Estas palavras são para nós também. Nós entendemos que Tu és o verdadeiro, Tu és o Todo-Poderoso, digno todo dia da nossa confiança. Que a nossa fé em Ti possa crescer diante daquilo que estudamos aqui hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém.